Já pensou ficar ansioso com o final de uma série? Ver ela todo esse tempo, esperar ansiosamente a temporada final. Quando você vê o final, depois de anos e anos de ansiedade, vê que não foi um final lá muito emocionante, na realidade bem decepcionante. E quando você entra na internet, você repara que talvez você não teve o entendimento correto, que você não viu o final correto, que ainda tinha final, ainda tinha história. Bom, esse é o caso de Stranger Things e esse é o caso que eu vou falar nesse vídeo. É sobre a teoria do Conformity Gate e porque eu sinceramente ainda acredito nela, mesmo depois de quase um ano de ter sido lançado. O Conformity Gate é uma teoria criada por fãs, não tem dado oficial, é completamente criada e especulada por fãs. Ela consiste em dizer que o final, na realidade, não é o final verdadeiro e que sim é uma hipnose, uma ilusão, criada e feita completamente pelo Vecna, onde os personagens aceitaram o seu final e se conformaram com o que aconteceu. A teoria se baseia na realidade em alguns pontos do roteiro que são abordados na série, são bem consistentes na realidade e vem de vários assuntos. Ela criou fama, a teoria explodiu na realidade, em redes sociais como Twitter, Instagram, TikTok, Reddit. Com isso, ela foi criando uma proporção grande e foi uma explosão, foi um acontecimento na internet, onde por um momento nas redes sociais os fãs realmente acreditaram que ela poderia ser verdade. E, como posso dizer, no fandom surgiu um efeito de explosão, onde todo mundo tava eufórico e louco pra saber se era verdade ou não. E eles instituíram uma data, que era um dia marcado no relógio, que dizia que ia ser 1/7. Na realidade, a teoria não foi comprovada, não teve nenhum lançamento de nenhum episódio no dia 1/7, mas não deixa de ser uma teoria bem consistente e não deixa de ser o final finalizado ainda. Não dá pra dizer se a teoria acabou 100% ou não. O ponto é que eu vou dizer fatos dessa teoria e os principais pontos de por que tantas pessoas acreditaram e por que criou tanta fama, porque ela realmente tem sentido. Stranger Things, na realidade, nunca foi uma série com furo de roteiros e inconsistências. Por isso, acreditar que esses fatos, esses acontecimentos são só coincidência ou só falta de atenção da produção é um pouco difícil de engolir tão fácil. É tanto que no começo da quinta temporada é dito de maneira indireta, na realidade bem direta, pelo personagem do Lucas, falando que não acredita em coincidências e que não acredita que aquilo é verdade. Isso não vem no caso da teoria, isso vem no caso da situação que eles estavam, porém ele fala diretamente pro público. Ele quebra a quarta parede, olha diretamente pra câmera, pra nós telespectadores, e fala que não acredita em coincidência. O que é muito ridículo falar que ele só falou isso pra essa situação e que não foi sim um aviso pra gente. Ele fala diretamente pra nós, ele olha em nossos olhos. Tem muitas inconsistências que acontecem no final da quinta temporada, como o Hopper ter voltado e depois de ter perdido Eleven no final, ter conseguido superar tão fácil a perca de outra filha e ter voltado pra população, pessoal da cidade que supostamente ele tinha morrido desde a terceira temporada, mas ele volta, continua sendo delegado, vive feliz com a Joyce e com o Will. Na cena que ele pede a Joyce noivado, um detalhe esquisito que tem na cena é que o quê? Ele usa o mesmo anel que o Jonathan tava guardando pra Nancy, que é pra pedir ela em noivado. A questão é que Stranger Things nunca errou nesses inconsistências. Nunca teve nada parecido de errarem objetos, usarem a mesma coisa e reutilizarem. É muito ridículo que Stranger Things tenha feito um erro tão besta, mas tão importante numa situação dessas. Outra coisa também que a teoria vonta muito é que a Holly, ela mostra na série que o Henry, o senhor fulano, ele não consegue refazer a história com 100% de precisão. Ele erra algumas coisas nas ilusões dele. Como ele errou a cor do centro do gira-gira, e a Holly percebe. O que acontece igual é quando a Robin, na primeira cena que ela vai puxar um ponteiro para ligar a energia da rádio, mostra que o ponteiro é vermelho. Porém, quando ela vai puxar de novo o mesmo ponteiro, mesmo lugar, ela puxa, a cor do ponteiro é cinza. Seguindo essa mesma lógica do que aconteceu com a Holly, de o senhor fulano, o Henry, o Vecna, ter trocado as coisas e não ter acertado 100%. A cena da formatura também é uma das partes mais estranhas, vamos dizer assim. Todos ali estão na mesma pose que o Henry faz, que é com as mãos cruzadas em frente, e com a roupa de formatura laranja. Sendo que no livro da Nancy fala que a cor da formatura, a cor das roupas das becas são verde. Fala no livro dela. Sabe em que época as becas eram laranjas? No tempo do Henry, quando ele ainda era criança e viu os outros se formando. O que também não ajuda é todos os Wheelers terem ficado com o mesmo corte de cabelo do Henry, que é um corte e um topete pro lado, igual o Henry.
todos eles iguais. O Dustin fazia o discurso dele do Hellfire e não ser atacado, na realidade, bem aplaudido e homenageado, sendo que na época, no contexto dos estudantes de lá, o Hellfire era um clube satânico e ele era o esquisito junto do Ed. Ele também tinha criado uma fama ruim. Não faz sentido ele ter simplesmente feito um discurso com a camisa de um clube satânico para os estudantes e ele ser aplaudido e pior, ser chamado para uma festa. Não que isso seja impossível, mas que não faz sentido tendo em vista a visão do que foi passado na quarta temporada. No final também, no futuro deles, tudo é muito esquisito, vamos dizer assim. Quando, por exemplo, o futuro do Steve. O Steve, ele sempre foi um atleta, ele sempre teve uma carreira atlética. Porém, não era no beisebol como é mostrado no final, ele vira um técnico de beisebol. Ele sempre jogou basquete. Não que ele não poderia ter virado técnico de beisebol, beleza. Mas sabe o que é uma coincidência muito interessante? O Vecna só viu o Steve segurando um bastão de beisebol, atacando o Demogorgon na primeira, na segunda e na terceira temporada. Ele pode ter associado que ele jogava beisebol e ter colocado ele como técnico nesse futuro alternativo perfeito. E também no final a Vicky só ter sido esquecida porque o Vecna nem sabia sequer da existência dela ou da importância dela pro pessoal do grupo, dos protagonistas. E o pior, a coisa que eu acho mais ridícula, a confissão do Will. A cena toda é muito bem escalada, eu acho que foi uma cena muito bem montada, até não sei se foi na melhor situação, se eles tiver a melhor dramaticidade que poderia ter. Porém, o Will fala de lembrar de tomar milkshake no Melvades com os amigos dele. Sendo que na época do Will, o Melvades era a loja de bugigangas e utilidades que a Joyce trabalhava na primeira temporada. Não tinha milkshake, não tinha nada disso. Sabe, quando a Melvades era uma loja que vendia milkshake, era uma loja de comidas, na época do Vecna, do Henry, é mostrado na peça de Stranger Things, que é canônica, que o Melvins antes vendia milkshake. O Will tava dizendo as memórias do Vecna que ele tinha montado. E o Vecna não teria como saber que não vendia mais, porque simplesmente ele não teve tempo, ele não foi pro mundo normal e viu o que o Melvins tinha virado. Isso é mais do que ridículo, só aceitar que simplesmente isso tudo é verdade, principalmente quando no final de tudo os livros são enfileirados como a ordem era uma ordem diferente e no final fica A-L-I-E, que em inglês é uma mentira, a mentira. Isso não pode ser verdade, pode ser muita loucura, mas não faz sentido. A realidade é que essa teoria vem de um conjunto de furos de roteiro e erros de produção que acenderam a obsessão dos fãs em arranjar e desvendar mistérios que na realidade não existem. É uma pena porque Stranger Things sempre foi uma série tão aclamada pela crítica e tão boa para ter um final tão mediano e podendo ser tão melhor, mas não deixa de ser bem interessante argumentar sobre essa teoria. Bom, eu já apresentei os fatos sobre a teoria, tudo, e eu agradeço que você tenha visto o vídeo até o final. Claro que é um pouco chato, mas se puder deixar o like, se inscrever e comentar, ajuda muito. E é só isso. Obrigado pela atenção e tchau.